A maioria das doenças infecciosas dos equinos é o resultado da interação de sua resistência imunológica com agentes infecciosos como vírus, bactérias, parasitas, além da interação desses elementos com o meio ambiente. Neste contexto, o conceito de biosseguridade se insere nas criações de equinos como o meio de introduzir práticas que assegurem ou reduzam os riscos de disseminação de doenças infecto-contagiosas no rebanho de uma propriedade, além da adoção de medidas que evitem a propagação das mesmas para os demais criatórios da região. A adoção de medidas de biosseguridade, além de proporcionarem a saúde dos equinos, geram retorno econômico resultantes da diminuição de gastos decorrentes de enfermidades infecto-contagiosas, da queda de rendimento e produtividade dos animais e de eventuais problemas com órgãos de defesa e fiscalização agropecuária. Biosseguridade para equinos, um guia para manter seus cavalos saudáveis. Imunização do rebanho. O fornecimento do colostro nas primeiras horas de vida do potro desempenha papel fundamental no fortalecimento do seu sistema imunológico. Estabelecer um programa de vacinação para as principais doenças que acometem os rebanhos equinos de sua região, como a raiva, encefalomielites, tétano e gripe. Para efetuar essas vacinações, a gente tem que ter muito cuidado na questão da higienização do material utilizado. Utilizando hoje, principalmente, o material descartável. As suas práticas de prevenção através de vacinas vão depender de onde você encontra a sua criação, das necessidades da raça que você cria e também do desafio que o rebanho está submetido. Se você tem 400 hectares, você tem 20 cavalos, a chance de pegar uma enfermidade é muito menor. Se você cria dentro do Jockey Club, que é uma área que tem 20, 30 hectares, você tem 2.000 cavalos, a chance de se infectar é maior. Estabelecer um programa de controle de ecto- e endoparasitos de equinos, que estão associados com a diminuição do rendimento dos animais, além de poderem causar diversos tipos de enfermidades. Um animal que está no aras, numa fazenda, o exame de fezes pode ser uma coisa importante, porque você pode acompanhar a época que você precisa estabelecer o seu programa de vermifugação ou de combate aos parasitas que estão associados às verminoses de uma maneira geral. Isso é um ponto de vista. O outro ponto de vista é que existem enfermidades que são zoonoses. Então você teria ou deveria vacinar com o objetivo de prevenir a ocorrência dessas enfermidades nos seres humanos. Porque a pessoa que mexe com o cavalo, ela está sujeita a pegar algumas enfermidades. Por exemplo, encefalomielite. É uma doença que ocorre no Brasil, tem ocorrido no Nordeste com certa frequência, e é uma vacina relativamente barata, um custo aí, sei lá, de R$10, R$5 por animal vacinado. Não é uma vacina cara. E você pode prevenir seu rebanho e, ao mesmo tempo, evitar que essa doença se espalhe para as populações humanas envolvidas com o trato do cavalo. Aquisição de novos animais. A entrada de novos animais na propriedade caracteriza-se como a forma mais comum de introduzir agentes infecto-contagiosos para os rebanhos equinos. Os animais adquiridos ou introduzidos na propriedade devem ser submetidos a um período de quarentena, no qual esses devem ficar em uma instalação isolada dos demais animais da propriedade, sendo observados por um período de segurança até que se tenha certeza de que este está livre de doenças infecto-contagiosas. Solicitar ao proprietário anterior o histórico de doenças, vacinações e controle parasitário ao qual esse animal foi submetido, sendo exigido, no mínimo, o exame negativo de anemia infecciosa equina e mormo, baseados em resultados laboratoriais de entidades e profissionais credenciados aos órgãos de defesa agropecuária. Eu recebo um cavalo que vem de um Jockey Club, ele vem vacinado, ele vem com exame de anemia infecciosa, de mormo, ele vem com laudo de saúde do médico veterinário. Então, na verdade, você não precisa adotar muitas, assim, relativa a ele. O importante é colocar o cavalo no quarentenário, ele vai passar um período de quarentena que vai variar conforme a doença que você acha que possa ocorrer na sua região.
Outra coisa importante, você saber do seu rebanho. Meu rebanho é todo vacinado contra a gripe. Vem um cavalo vacinado de gripe ou de encefalomielite. Então, minhas preocupações são menores. Mas eu tenho um animal que vem numa região que ocorre, por exemplo, feita a região do Mato Grosso, Pantanal. Tem muita anemia infecciosa. O cavalo está vindo de lá. Ele vem com exame. É importante que a pessoa ponha o animal no quarentenário, quer dizer, ele passe um período de quarentena, e com isso você faça um novo exame durante esse período, por uma questão de garantia, porque o animal pode se infectar depois de ter feito o exame e você só vai ver anticorpos no sangue para dar um diagnóstico positivo ou negativo da enfermidade após uns 30 dias. Durante o período em que esses animais estiverem em quarentena, deve-se evitar compartilhar equipamentos, arreios e demais materiais utilizados no manejo dos mesmos com os dos demais cavalos da propriedade. Pode-se utilizar uma fita vermelha para marcar esses equipamentos utilizados. Verificar como foi a forma de transporte desse animal até a sua propriedade, se entrou em contato com outros animais e as condições higiênicas e sanitárias do transporte utilizado. Aferir constantemente a temperatura do animal e, em caso de febre ou qualquer suspeita de doença, comunicar ao serviço veterinário. Ao trabalhar com os cavalos, reservar o último período para manejar ou treinar os animais que estejam passando pelo período de quarentena, utilizando-se de botas e equipamentos diferenciados para os mesmos. Em caso de precisar visitar outras instalações após o manejo de animais sob quarentena, deve-se lavar as mãos, além de trocar eventuais equipamentos e utensílios utilizados anteriormente. Participação em eventos e transportando seus cavalos. Certifique-se que a exposição ou evento ao qual seu animal será levado adotará medidas de biosseguridade para os animais e pessoas que estarão participando da mesma. Utilizar apenas o trailer ou caminhão da propriedade para transportar seus cavalos, devendo-se evitar transportá-los com os de outra propriedade. Caso precise transportar seus animais com os de outra propriedade, evite o contato entre os mesmos, especialmente focinho com focinho. Não compartilhe equipamentos entre eles. Lave suas mãos após ajudar outras pessoas com os seus cavalos e exija o exame negativo para doenças infecto-contagiosas como a anemia infecciosa equina e mormo. Se os animais estão em dias com todas as suas vacinações, você deve ter em mãos, principalmente no caso dos cavalos, os exames de anemia infecciosa equina e os exames de mormo. Então, tendo isso em mãos, ele vai procurar sempre uma agência do Estado e vai solicitar que seja emitida uma guia de transporte animal. Ele apresenta esses documentos e essa guia de transporte é emitida para ele, para que ele possa transportar esses animais de forma adequada. Certifique-se que o ambiente de transporte ao qual seu cavalo será condicionado foi devidamente limpo e desinfetado. Caso você sinta cheiro de cavalo em um trailer vazio, isso pode significar que este não foi bem limpo e desinfectado. Não carregue animais de estimação junto aos seus cavalos. Ao participar de eventos equestres ou exposições, evite que seus cavalos compartilhem das aguadas, pois essas apresentam um risco potencial para a disseminação de doenças respiratórias dos equinos, como a influenza e mormo. Mas o criador também deve levar em conta as suas necessidades. Ele vai transportar para um cavalo, ele vai chegar num evento que a água é coletiva. Então ele pode, quando chegar lá, ele comprar água para os seus animais, porque a água é um grande meio de transmissão de enfermidades. Então, o que ele pode fazer, que hoje é muito comum na vaquejada, você vê o caminhão de vaquejada, o proprietário ele leva toda a água dele. Ele não se preocupa com a água que tem no evento. Quando deixar o local de exposição, limpe e desinfete os equipamentos e utensílios utilizados antes de reutilizá-los em sua propriedade. Ao retornar do evento, deve-se conduzir os cavalos que participaram para o isolamento, até que se certifique que estão livres de doenças infecto-contagiosas. Você vai para o evento, você participa do evento, você procura conversar com as pessoas que estão no evento e, ao mesmo tempo, você procura ver o que está ocorrendo no evento. Se você vê que os animais, tem muitos animais doentes, animal com secreção nasal, catarro, tem animais que tiveram cólicas, tem animais que você pode até encontrar muita seringa, muita agulha pelo chão, então é sinal que teve algum problema de saúde. Pode ser problemas
contagiosos ou podem ser problemas específicos. Então, se você está num evento e você vê que tem animais doentes ou que animais adoeceram porque beberam água que não estava boa, ou o capim está muito seco, você, quando voltar para a propriedade, esse animal seu, ele deverá ir para um quarentenário ou para uma situação que você possa fazer uma quarentena com ele, para evitar que ele traga enfermidades que ele não necessariamente contraiu, mas teve contato no evento, de volta para dentro do seu Aras. Higienização do ambiente. Estabelecer medidas de limpeza e desinfecção das instalações em geral, como remoção de sobra de rações e volumosos dos coxos, troca da cama e materiais utilizados na cobertura das baias, evitando-se o acúmulo de fezes, urina e umidade excessiva que podem danificar os cascos e ser o ambiente ideal para o surgimento de outras enfermidades. Então, na hora que você mantém sua casa limpa, você evita a entrada de doenças, enfermidades, problemas. Ou, na linguagem da criação de cavalo, aumenta o custo. Então, se você mantém o box limpo, sem sujeiras, a cama sempre limpa, você vai ter menos enfermidade de casco do cavalo. Você vai ter uma chance muito menor dele adquirir uma doença por fungo, ou uma dermatite, uma doença na pele. Evitar o acúmulo de fezes e matéria orgânica próximo ao ambiente de instalação dos animais, pois nesses locais podem ocorrer a proliferação de insetos, roedores e micro-organismos patógenos. Onde está indo as fezes desses animais? Onde está indo os dejetos desses animais? Está indo para o rio? Está indo para um local? Então, se a gente faz o tratamento desses dejetos, faz o tratamento desse material, o meio ambiente, com certeza, ele é muito mais recompensado do que danificado. A instalação como um todo, se você tem um local para fazer o depósito do esterco produzido pelo animal, então você vai diminuir a presença de moscas. Se você diminui a presença de moscas, você diminui a transmissão de doenças, porque a mosca ela vai nas fezes e vem no alimento do animal. E nessa viagem que ela faz, ela pode levar bactérias que dão diarreia nos animais. Então, se você tiver um local para fazer compostagem, você vai diminuir a possibilidade de aparecimento de moscas. Realizar o controle de roedores e evitar o fluxo de outros animais dentro das instalações da propriedade, pois esses podem trazer consigo agentes infecciosos. Aí você consegue, com as medidas de biosseguridade, começar a controlar os roedores que podem chegar na fazenda, controlar moscas, controlar outros animais desejáveis e assim fazer um controle efetivo visando a saúde do animal, a saúde humana e a saúde do meio ambiente. A instalação de estrados de madeira evita que a umidade promova o ambiente favorável para a proliferação de micro-organismos nos alimentos dos equinos, que podem causar diversas enfermidades, como cólicas, por exemplo. Realizar a análise da água fornecida aos equinos, verificando sempre se esta mantém seu caráter potável, livre de resíduos orgânicos, micro-organismos e elementos químicos. Então, na hora que você trabalha dentro da parte de higiene, dentro do Aras como um todo, ou no centro de treinamento, você tem práticas de higiene, de colher as fezes, fazer compostagem, manter o cavalo limpo, manter os arreios também, arreios individuais é uma coisa importante, você diminui o aparecimento de problemas que muitas vezes são problemas sérios, uma diarreia, uma encefalomielite por causa da presença de mosquito, às vezes são enfermidades não tão graves, mas uma dermatite, às vezes o cavalo fica tão feio, tão esquisito, que você não pode levar para uma exposição, ou muitas vezes você perde um comprador. Monitoramento de doenças. Realizar continuamente os exames clínicos e laboratoriais dos animais, sendo que em caso de constatação de doenças infecto-contagiosas em algum animal, este deve ser imediatamente conduzido ao isolamento. Continuamente, numa propriedade possuidora de equídeos, os testes da anemia infecciosa equina, que é uma doença hoje endêmica no país, devem ser realizados. Enfermidades que são contagiosas, mas não são de comunicação obrigatória, o veterinário ele vai tratar dentro da fazenda sem maiores empecilhos. No caso da constatação de doenças infecto-contagiosas, como a anemia infecciosa equina ou mormo, deve-se comunicar imediatamente aos órgãos de defesa agropecuária, para que sejam tomadas as devidas medidas. No caso de um diagnóstico positivo para doenças infecto-contagiosas, em primeiro lugar, o proprietário ou o veterinário responsável deve comunicar de imediato ao órgão oficial de defesa sanitária animal
para que esse tome as devidas providências. Dentro da propriedade, de imediato, esse animal precisa ser isolado do restante do rebanho até a chegada dos fiscais veterinários do órgão oficial de defesa sanitária animal. Você tem, por exemplo, encefalomielite de comunicação obrigatória, gripe é comunicação obrigatória, morro, anemia, você tem os exames que são notificação obrigatória, mas uma parasitose ou um streptococcus, um estafilococcus, que são contagiosos, você não tem uma obrigação de comunicação. Os animais, quando diagnosticados positivamente para o morro, como para anemia infecciosa equina numa propriedade, esses animais serão sacrificados. São doenças que, infelizmente, hoje, a nível do mundo, não contém nem vacina, nem contém tratamento. A partir deste diagnóstico, ou do mormo ou da anemia infecciosa equina, a propriedade será interditada para o trânsito, tanto para ingresso como para egresso de equídeos. E só será liberada após o seu saneamento. O escritório da Adagro ou do próprio Ministério da Agricultura, eles têm como lhe informar o que você deve fazer caso você não saiba. Que é melhor você se informar para fazer tomar uma medida acertada do que você tomar uma medida e se a medida ser errada e você criar um problema maior só por uma questão de não ter dado um telefonema. Plano de contingência e educação continuada. Deve-se estabelecer estratégias que visem minimizar eventuais problemas decorrentes de fatos que possam influenciar no programa de biosseguridade implantado na propriedade. Essas devem ser de caráter flexível para tornar as tomadas de decisão mais rápidas, provendo um imediato esclarecimento e solução para problemas ocorridos. Adianta sempre existir uma educação continuada. O que é que significa? Todo semestre fazer reciclagem, pedir para o proprietário ou também o tratador fazer cursos, lerem novos livros, se atualizarem. Isso é muito importante porque assim o fator humano vai refletir no bem-estar do trabalhador e bem-estar do animal. A gente tem o que nós chamamos da relação homem-animal. Ela é hoje de fundamental importância que o homem se conscientize, em primeiro lugar, do que é bem-estar. Se ele tem uma consciência de bem-estar em relação aos animais, ele passa a ter um convívio mais pacífico e um convívio com menos acidentes e menos dificuldade nessa relação. Então cabe a gente transmitir esse tipo de educação, a educação sanitária, para as pessoas que estão envolvidas com o cavalo, para que eles tornem-se também colaboradores na prevenção dessas enfermidades dentro do Aras. E para que as medidas de biosseguridade surtam efeitos dentro dos sistemas produtivos, é importante trabalhar os aspectos relacionados com o treinamento e motivação dos recursos humanos envolvidos com o empreendimento, sempre passando a esses a sua importância e corresponsabilidade com o programa de biosseguridade.